Abrirem as Bíblias em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Muito bem. Muito bem, irmãos. Então, Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29. E página 1037. E diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Que o Senhor abençoe a sua palavra e seja o seu Espírito Santo a dirigir os nossos corações. Ora, hoje o tema da nossa mensagem é o Sermão do Monte, conclusão. Quem é este pregador? De facto, aqui, versículo 28, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso. Nós estamos no estudo, versículo a versículo, do Evangelho de Mateus, e concluímos hoje este maravilhoso e grandioso sermão de Jesus, o Sermão do Monte, um sermão rico, profundo em ensino, que se encontra nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Tivemos 27 mensagens sobre este Sermão do Monte e isso mostra a importância desta grande mensagem de Jesus. E hoje chegamos ao fim, versículos 28 e 29, e o que é que nós temos nestes dois últimos versículos? O escritor, que é Mateus, revela-nos o quê? O efeito produzido por este extraordinário sermão sobre os ouvintes. Jesus subia um monte, uma elevação de terreno, e ali, com os discípulos perto dele e a multidão, pregou. E qual foi o efeito deste extraordinário sermão? Diz, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Literalmente quer dizer, a multidão ficou maravilhada, espantada, atônita. Nada parecido com esta mensagem de Jesus, nada sequer comparável, nada igual, antes eles tinham ouvido. E será que nós que lemos este sermão, será que ele tem o mesmo efeito sobre nós? Ficamos admirados, espantados com a doutrina de Jesus? E no versículo 29 é-nos dada a razão da admiração da multidão. Porquê é que ficou admirada? Porquanto os ensinava como tendo autoridade. Quer dizer, o espanto das pessoas estava ali na autoridade de Jesus. A confiança de Jesus que ele mostrou enquanto pregava este sermão. E assim, neste final, para onde é que é dirigida a nossa atenção? No final deste sermão. A nossa atenção é dirigida para o pregador. Agora vamos olhar para o pregador, porque ficaram admirados com a sua autoridade, espantados. E, portanto, Mateus, ao escrever agora o final do sermão, ele quer levar a nossa atenção para contemplar aquele que pregar esta mensagem. E a reação dos ouvintes impõe esta pergunta: mas quem é, afinal, este pregador? Quem é este mestre? E por isso vamos olhar para ele no fim deste Sermão do Monte. Diz aí que a multidão se admirou com a sua doutrina. Quer dizer, a doutrina que Jesus transmitiu nos seus ensinamentos é poderosa. Poderosa em termos espirituais, poderosa em termos morais, porque Jesus falou de moralidade, de ética. A doutrina, o ensinamento de Jesus é único, é sem igual, sem par. E porquê é que tu deverás crer
nestes ensinamentos de Jesus, sendo eles vitais, sendo eles únicos em importância para a nossa vida, porque é que eu deveria praticar aquilo que está aqui dito neste sermão? Nós devemos crer e devemos pôr em prática na nossa vida aquilo que Jesus diz neste sermão por causa da pessoa que o pregou. Por causa do pregador. O que primeiro impressionou aqueles ouvintes foi a autoridade extraordinária de Jesus. Portanto, a autoridade está na pessoa que pregou. Quem é ele? Ele não era, era um escriba que foi ali pregar. Não era um escriba. Tinham a missão e tinham o estatuto dos mestres de Israel. É um dos fariseus. Não, ele não era um dos fariseus. Ele não era um do sinédrio, não era um dos saduceus. Não, Jesus não se enquadrava em nenhuma desse grupo de pessoas. Era alguém novo. Era um homem com 30 anos de idade. Um homem novo que apareceu, que se mostrou no meio deles. Portanto, vamos olhar para o pregador e para a autoridade do pregador. Em primeiro lugar, a autoridade de Jesus vê-se neste sermão, que vai mostrar que Jesus é Deus. Jesus, neste sermão, prova que Ele é Senhor. E nós vamos ver isso de uma maneira fantástica. E esta é, sem dúvida, a principal razão para todos se terem maravilhado, se terem admirado com a pregação de Jesus. Porque Jesus falava como quem sabia o que estava a dizer. É que eu quando prego, ou o pastor Roberto, quando prega, nós baseamos naquilo que outros já aprenderam, e nós podemos ali aprender com ele. Mas Jesus não. Jesus falou coisas que nenhum deles tinha ouvido. Jesus não se baseou naquele mestre, no outro, não. Jesus revelou-se como Deus, como Senhor. Ele sabia o que estava a dizer. E vários exemplos mostram que só Deus podia falar aquilo que Jesus falou neste sermão. Por exemplo, Jesus sabe, e ele pregou, sabe quem é bem-aventurado. Eu não posso dizer, irmã Linda, assim, a irmã é bem-aventurada por isto e por aquilo. Posso dizer baseado na palavra de Deus, mas Jesus dizia de verdade. Ele sabia quem era bem-aventurado diante de Deus e sabia quem não era bem-aventurado diante de Deus. Jesus sabia e sabe quem vai herdar a terra, quem herdará o reino dos céus. Jesus sabe qual é o caminho que leva à perdição. E quem é que iria obter misericórdia? Jesus sabe quem é que veria a Deus. Ele disse, estes vão ver a Deus. Jesus sabe quem é que está apto para ser chamado filho de Deus, pela fé em Jesus. E como é que poderia aquele pregador ter tanta certeza? Porque ele é Deus. Ele não se enganou quando disse estas coisas. As pessoas viram que nenhum mestre até ali, ninguém até ali falou como Jesus falou. Nem os escribas que dizem, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, os principais mestres do ensino em Israel. Mais ainda, enquanto os profetas do Antigo Testamento eram chamados por Deus e começavam as suas mensagens, assim diz o Senhor, Jesus nunca disse isso, porque Ele é o Senhor. O que é que Jesus disse? O que é que Ele dizia? Em verdade vos digo. Dizia, eu porém, ouviste, olha, mas eu porém vos digo. Porque falava com a autoridade do seu próprio nome, porque Ele é Deus. Vemos isso no capítulo 5, veja o versículo 18. Diz assim, porque em verdade vos digo. Ou no capítulo 6, versículo 1, no final do versículo, capítulo 6, versículo 1, guardai-vos, não é este, no versículo 5, agora aqui troquei as passagens, mas
Eu depois posso dizer aos irmãos que Jesus disse várias vezes que falava com a autoridade do seu próprio nome, quando ele disse: em verdade vos digo. Eu, porém, vos digo. Então, tão certo o Senhor estava da sua autoridade divina, que conhecia o único caminho da salvação, e era esse caminho que ele ensinava. Por isso o Senhor apontava para a porta estreita que conduz à vida e o caminho apertado que leva à salvação. Ele sabia quem eram aqueles que podiam entrar nessa porta estreita, nesse caminho apertado. E por ser Deus, Jesus revelou que no último dia, no dia final, iriam dirigir-se a Ele, no dia final, chamando de Senhor, Senhor. Irmãos, qual é a relevância de Jesus ter dito que no dia final lhe vão se chamar Senhor, Senhor? É que Jesus está a dizer que os homens vão chamar de Senhor, não ao Pai que está nos céus, naquele instante em que Jesus estava ali, vão chamar-lhe no final a ele, Jesus, de Senhor, não ao Pai que está nos céus, mas àquele que estava agora mesmo ali em frente deles a pregar este sermão. A autoridade de Jesus como Filho de Deus, no capítulo 7, versículo 21. Nós lemos, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Do meu Pai, diz ele. Quando o Senhor se dirigia aos seus discípulos, às pessoas, aos crentes, referia-se a Deus como vosso Pai que está nos céus. Quando o Senhor ensinou a orar, ora ao teu Pai que está nos céus. Porque eles eram filhos de Deus pela fé em Jesus. Em todos os seus discursos, Jesus chamava a Deus de é o vosso Pai. Nunca o Senhor se incluiu com eles dizendo o nosso Pai. Jesus nunca disse o nosso Pai quando falava com os outros, com aqueles que eram seus discípulos. Mas quando Jesus falava de Deus em relação a ele, dizia o meu Pai. O meu Pai, como está aqui no capítulo 7, versículo 21, faz a vontade do meu Pai. Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Jesus é o unigênito, quer dizer, o único que é da mesma essência de Deus. Ele é o Filho de Deus. No capítulo 11, versículo 27, Jesus foi bem claro, ele disse assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. O Pai, o Filho, e sabemos também o Espírito Santo, que são o nosso Deus trino. A autoridade de Jesus como Filho de Deus. A autoridade de Jesus como juiz. Jesus proclamou neste sermão ser o divino juiz de todos os homens, declarando aqui as condições da salvação que é dada gratuitamente pelas palavras de Jesus, àquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, capítulo 7, versículo 21. Jesus revela aqui que aquilo que realmente importa na vida de cada pessoa é o seu relacionamento com Ele, Jesus. O que importa é o Senhor Jesus conhecer-nos, assim como nós o conhecemos como nosso Salvador. E Jesus alertou neste sermão para os perigos, para as causas da condenação e da perdição eternas. Como é que nós vemos a autoridade de Jesus como juiz neste sermão? No capítulo 7, versículo 22, diz: muitos me dirão naquele dia. Muitos me dirão. Jesus, vejam, ele está ali a falar perante aquela multidão e diz: muitos me dirão a mim naquele dia. E eu, versículo 23, e eu lhes direi naquele dia. Qual é esse dia? Esse dia que ainda está para vir no futuro. Está a falar do julgamento final.
que é que o Senhor mostra aqui mais, mostrando que ele é o juiz? Ele vai dizer: nunca vos conheci, versículo 22 e 23, apartai-vos de mim. Então, versículo 23, lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, Jesus sabe, quando ele estava a pregar este sermão, há 2000 anos, o que é que o Senhor Jesus sabia? Que aquilo que é importante é o relacionamento de cada pessoa com ele, e ele sabia que no dia final, muitos lhe vão rogar, suplicar, vão apelar para ele, sabendo a autoridade que Jesus tem, para declarar a sentença final sobre todas as pessoas, porque ele é o divino juiz. Não há pior destino final do que estar eternamente separado de Jesus, como ele diz aqui: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. E esta palavra nunca é importante porque Jesus não está aqui a dizer: olha, vocês começaram a conhecer-me, tiveram um relacionamento comigo e depois afastaram-se. Jesus diz: nunca, vocês nunca me conheceram, nunca vos conheci. Vocês nem sequer iniciaram um relacionamento comigo. Nunca vos conheci. Qual é a base do julgamento de Jesus que ele revela no Sermão do Monte? É a relação de cada pessoa com ele. Olhem bem para isto, irmãos. Aquele que estava ali sentado naquele dia a pregar o Sermão do Monte, a ensinar o povo, ele está a dizer aqui que ele é a mesma pessoa que haverá de sentar-se no trono da sua glória, com todas as nações diante dele. Jesus está a dizer ali naquele dia do Sermão do Monte o seguinte: agora estou sentado aqui neste lugar a pregar este sermão, mas eu vou estar sentado no trono do poder, da glória eterna, e o mundo inteiro, todas as nações, todos os indivíduos vão comparecer diante de mim, e eu vou proferir a sentença. Irmãos, porventura conhecem alguém que tivesse feito uma declaração destas como Jesus, dizendo: eu estou aqui agora, mas um dia aqui perante vós a pregar, mas eu vou, no futuro, vou ter todo o mundo à minha frente, e eu vou ser o juiz e vou declarar a sentença. Jesus é Deus. Jesus é Senhor. Ele é o eterno juiz. Nas suas mãos está o destino da eternidade para qualquer pessoa. Por isso, quando Jesus fala conosco hoje, assim como ele falava e falou pregando naquele monte, qual deve ser então a reação das pessoas ao ouvirem um sermão como o Sermão do Monte? A reação de qualquer pessoa deverá ser de reconhecer que quem pregou este sermão, que aquele que estava ali não era outro senão o eterno, o próprio Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, que veio ao mundo, que encarnou e que veio ao nosso mundo, e que crer nele é a única decisão para a nossa vida. Irmãos, perante este sermão não restam dúvidas de que a grandeza do sermão está na pessoa que o pregou. Está na pessoa que dirigiu aquela palavra, no pregador, que tem um caráter único, sábio, sem igual. Por isso as palavras dele têm uma solenidade tremenda. As palavras do pregador, que é Jesus, têm autoridade, e toda a pessoa é obrigada a encarar tudo aquilo que Jesus disse com muita seriedade, com muita responsabilidade. E é obrigada a pensar que tem de aceitar todos os pronunciamentos de Jesus. O Senhor pede que a nossa atenção seja dirigida à sua pessoa e, na verdade, quando Jesus acabou de pregar, versículos 28 e 29, diz que a multidão ficou maravilhada com a mensagem de Jesus Cristo. Uma última pergunta. Por que é que Jesus pregou este espetacular Sermão do Monte? Porquê? O que é que ele faz neste sermão fantástico? O mais importante que Jesus pregou neste sermão é isto. É como se Jesus estivesse a dizer: eu quero que escutem com muita atenção
estas minhas palavras, estas minhas instruções e quero que as ponham em prática. De nada vale ouvir muitas mensagens da Bíblia, de nada vale ler muito sobre a palavra de Deus, pouco vale saber muitas escrituras se não aplicar essa palavra, essa mensagem à sua própria vida. E Jesus diz aqui, no capítulo 7, versículos 25 e 27, ele diz: se não crerem nestas minhas palavras, se nada fizerem, grande é a vossa queda. Se crerem, não cairão. Vejam o que ele diz. Versículo 25. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Antes ele disse: todo aquele, pois, versículo 24, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem por dentro que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas depois tem o outro, que também ouve, mas não pratica. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, foi grande a sua queda. Do início ao fim deste sermão, o Sermão do Monte, há um aviso sério de Jesus e há um grande incentivo. Jesus incentiva-nos, chama-nos a renunciarmos à cultura do nosso mundo que atrai e que cativa as mentes do nosso século, com os seus valores, com tudo aquilo que está à frente que deslumbra as pessoas. O que Jesus quer é que nós sejamos um povo diferente, separado do mundo. Por isso o versículo central de todo o Sermão do Monte está no capítulo 6, versículo 8, onde ele diz: não vos assemelheis, pois, a eles. Não vos assemelheis com o mundo, mas tomai a decisão de crer e praticar as palavras de Jesus e tornar-se um filho de Deus pela fé nele. Jesus começa com o seu sermão do capítulo 5 com as bem-aventuranças e as suas características. Depois ele avança e diz que nós, como crentes, temos de ser o sal da terra e a luz do mundo. E isso vai colocar-nos num antagonismo claro e completo com o mundo à nossa volta, com aqueles que ainda não são crentes. A partir do capítulo 5, versículo 17, Jesus começa a explicar e interpretar espiritualmente a lei de Deus em muitos aspectos práticos. Ele vai dizer, por exemplo, que para Deus não serve e Deus não se satisfaz apenas porque refriamos e não praticamos o adultério físico. Ele vai dizer muito mais, diz: olha, basta olhares, atentares numa mulher e a desejar no teu coração, é exatamente igual se praticares o ato do adultério. Isto porque o crente é limpo de coração. Não apenas no seu coração, mas limpo nas suas ações, na sua prática. Na área do amor, Jesus vai mais longe e diz que o crente ama até os seus próprios inimigos. Na piedade, ele pede-nos para nós evitarmos a ostentação, igual à dos hipócritas, nas ofertas, na oração, no jejum, que tudo fazem para serem vistos pelos homens. E ele diz: vive, para que Deus, o próprio Pai que está nos céus, te veja e olhe para o teu coração. Também nos ensina sobre a oração, dizendo para evitarmos o palavreado e a repetição de palavras, como os pagãos, aqueles que não são crentes. Diz para nós orarmos ao nosso Pai que está no céu, que vê e que sabe todas as coisas, no capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê secretamente, te recompensará publicamente. Vivemos na presença de Deus que vê, que nos vê, tudo sabe das nossas vidas. Por isso ele diz:
Não nos preocupemos com o pão diário. Antes deixamos tudo ao cuidado do Pai Celeste que alimenta as aves do céu. Capítulo 6, versículo 26. Diz: olhai para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Vosso Pai, olha, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valores do que elas? Por isso, logo, confiando assim no nosso Deus, Ele não se esquecerá, sem dúvida, dos seus filhos amados neste mundo. E o Senhor prossegue neste sermão maravilhoso. Diz o que é que nós devemos escolher para ser o nosso principal tesouro. Deve ser algo que dure para toda a eternidade, que não se desintegra. Ele diz, os tesouros da terra roubam-nos, a traça come-os, a ferrugem toma conta deles. Vão-se desintegrar aqui na terra, capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra. Versículo 20, ajuntai tesouros no céu. E por Senhor, quem é que nós vamos escolher? Escolheremos o nosso Deus, ou o nosso Senhor será o dinheiro, as propriedades, as coisas deste mundo? O crente age, diz Jesus, para com o seu próximo, conforme gostaria que os outros o tratassem. Capítulo 7, versículo 12. Olhem, diz o Senhor, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe vós também, porque esta é a lei e os profetas. O crente, diz Jesus no seu sermão, confia no Pai Celeste e por isso o que é que faz? Porque confias, tu vais pedir a quem? Ao Pai Celeste. Vais buscar, vais bater à sua porta em oração. E em lugar de nós nos conformarmos com este mundo à nossa volta e de agirmos como o mundo, o Senhor diz, imita o teu Pai que está nos céus. Capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não imites o mundo, imita a Deus, diz o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é um Deus que ama, diz o Senhor, até os ingratos. Ama até os maus e egoístas. Não chove só no teu quintal. Não chove só na tua terra. O sol não nasce só na tua janela. Diz, o sol e a chuva cai para crentes e descrentes, bons e maus. Por muito que nos custa às vezes aceitar essas coisas. Por isso devemos copiar, não os homens, mas copiar o nosso Pai que está nos céus. E só assim nós iremos provar, iremos mostrar que somos seus filhos, somos suas filhas. E perante a alternativa, qual vai ser a nossa escolha? Iremos seguir a multidão, os ventos da opinião pública, ou vamos seguir ao nosso Pai que está nos céus? Vamos seguir ao nosso Senhor. Capítulo 7, a partir do versículo 13, o Senhor começa a ensinar sobre os cuidados tão importantes nas escolhas para a nossa vida e ensinar sobre os cuidados, os perigos do engano. E isto são alertas muito valiosos. Jesus fala, há duas portas, há dois caminhos, há dois destinos eternos. Uma é a porta estreita que leva ao caminho apertado, mas leva à vida eterna. E há uma porta larga que leva a um caminho largo, mas conduz à perdição. E a porta, a única entrada para a vida eterna, no capítulo 7, versículo 13 em diante, é a porta estreita. É a porta estreita. Entrai pela porta estreita. É o convite de Jesus para qualquer pessoa. Entra pela porta estreita. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Só Deus sabe que há poucos que encontram que vão pela porta estreita, pelo caminho estreito, que leva à vida eterna. Jesus é Deus. Ele também falou do grande perigo dos falsos profetas, versículo 15 do capítulo 7. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Vêm até vós vestidos como ovelhas, disfarçados. Grande pregador,
grande homem de Deus, mas interiormente são lobos devoradores. E por isso tantas igrejas hoje desviadas da verdade. O Senhor falou da árvore boa e do fruto bom, e da árvore má e do mau fruto, entre os versículos 16 e 20. E por isso, irmãos, no final, este é o final do Sermão do Monte, é por isso que na conclusão, o que é que Jesus espera? Ele pregou maravilhosamente, bom, mas só para a gente saber muitas coisas? Pregou só para nós termos mais conhecimento? Não. Pregou para termos de tomar uma decisão. E por isso ele termina com um exemplo fantástico das duas casas, dos dois construtores, dois ouvintes. Há um que escuta estas minhas palavras. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-é ao homem por dentro que edificou a sua casa sobre a rocha. E depois há o outro que escuta também as minhas palavras, mas não pratica. E vai edificar a casa da sua vida sobre a areia, instável. E enquanto o outro diz, versículo 25, não caiu. O que está edificado, a sua vida está edificada sobre a rocha, sobre Cristo, não caiu. Mas o outro, versículo 27, vêm as tempestades da vida, que vão combater enquanto nós aqui vivermos, diz que caiu, foi grande a sua queda. O Senhor acrescenta, só aqueles que fazem aquilo que é a vontade de Jesus são sábios e estarão seguros. Em conclusão, irmãos, e aplicação, quem é este pregador? Quem é este pregador que deixou todos admirados há 2000 anos? E espero que deixe todos nós admirados hoje e amanhã e nos anos que possam vir ainda. Este pregador é Jesus Cristo, é o Senhor, é Deus, cheio de sabedoria, que deve ser querido, acreditado, deve ser obedecido. Ele é o Salvador que concede bênçãos. Muito mais importante do que escolhermos a nossa carreira profissional, que é importante. Mais importante do que escolhermos a nossa companhia que nos vai acompanhar no futuro das nossas vidas em família. Em primeiro lugar, primeira escolha, qual é o alicerce em que vamos construir a casa da nossa vida? Essa é a primeira escolha, o caminho certo, que é Jesus Cristo. Quem é o que Jesus diz que vai entrar no céu? Jesus vai dizer, ele diz neste sermão quem é que vai entrar no céu. Ele vai explicar bem e devemos prestar atenção. Ele diz aqui no versículo 21 quem é que vai entrar no céu. Vejam. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, só de lábios, só de boca, entrará no reino dos céus. É a garantia de Jesus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então agora vem a pergunta. E qual é a vontade do Pai de Jesus que está nos céus? Qual é a vontade? Jesus explicou de uma maneira muito simples em João 6,40. Aí Jesus diz o que é que o seu Pai diz que é necessário para ir para o céu. É só isto. A entrada no céu não pode ser difícil. E o Senhor disse, porquanto a vontade, olhem, a vontade daquele que me enviou, que é o Pai, é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, confia nele, naquilo que Jesus é, naquilo que Jesus fez no nosso mundo na cruz, tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. A salvação é só isto, não é
mais qualquer coisa do que isto, nem é menos qualquer coisa do que isto. É só isto a salvação. Esta é a vontade do Pai que enviou Jesus Cristo. Todo aquele que olha para Jesus e crê nele tem a vida eterna. E no último dia vai conhecer a ressurreição dos mortos para a eternidade. São as palavras deste pregador, deste grandioso sermão que é o Sermão do Monte. Que nós possamos escolher a Jesus Cristo. 2000 anos depois, que a pessoa que pregou este sermão, que a mensagem que ele pregou, nos deixe também maravilhados. Glória ao nome de Jesus Cristo. Glória ao seu nome. Amém.